Deu um problema aqui no aplicativo do Facebook e nós paramos, mas agora voltamos do começo onde nós tínhamos parado, né? Então você que está acompanhando, hoje dia 26 de março de 2020, são 20 horas 15 minutos, nós estamos estudando essa revista, Filipenses, um chamado à maturidade. Estamos na lição número 6. A maturidade é solidificada pelo discipulado. Então, nós estamos estudando aqui, já falamos da introdução, já falamos aqui na primeira parte que é preciso investir nos relacionamentos para solidificá-los. Então, nós precisamos investir nos relacionamentos. Então, meus queridos, quando falamos de relacionamentos, esses relacionamentos são importantes em vários aspectos. Primeiro, na primeira parte aqui, nós falamos no relacionamento com pessoas mais jovens. E aqui trata-se do discipulado, da preparação de pessoas que vão dar continuidade para o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Certo? Nós também temos o cuidado de nos relacionar com pessoas mais velhas, porque essas pessoas vão nos ensinar muitas coisas. Foi o que aconteceu, né, com Saulo e depois o que aconteceu com Timóteo e também com Timóteo e João Marcos. Porque nós vimos aqui, quando Paulo fez a sua viagem missionária, ele investiu na vida de um jovem chamado Timóteo. E Timóteo, mais tarde, tornou-se também um grande líder da igreja. Então, esse relacionamento com pessoas mais jovens aqui, no aspecto de discipulado, é importante para consolidar o trabalho que está sendo feito, aquele que Deus deu para nós fazermos. Também na primeira parte estamos falando sobre superar os conflitos, porque os conflitos vêm, as dificuldades de relacionamento vêm sempre, e a gente precisa ter maturidade para superar essas dificuldades, né? A superação de conflitos. E a gente supera os conflitos quando aprende a perdoar, quando aprende a pedir perdão, quando aprende a relevar muitas coisas, né? Porque todos nós estamos num processo de crescimento. Bom, nós estamos na segunda parte aqui da lição número 6, que fala investir tempo para solidificar. E nós vamos falando aqui, ó. Já vimos que Paulo investiu pelo menos 10 anos de cuidados com os filipenses, entre visitas, a carta a eles enviada e recomendações dadas pelo envio de seus auxiliares. Durante esse tempo, o apóstolo escreveu a maioria absoluta das suas 13 epístolas às igrejas e se ocupou com suas viagens missionárias durante esses 10 anos da vida dele, né? Além do cuidado diário que tinha com todas as igrejas. Mesmo com tantos afazeres, Paulo não descuidou de solidificar o que havia começado na igreja de Filipos. Então, tempo para investir, investir tempo para consolidar, solidificar os relacionamentos. Isso pode ocorrer também quando há dificuldades, problemas na caminhada. A primeira parte da segunda divisão diz: Paulo está preso em Roma e não perde tempo na prisão. Ele vê em suas cadeias um mecanismo usado por Deus para que outros crentes em todo o mundo se motivem e sejam encorajados a permanecerem pregando a despeito dos conflitos que eles próprios vivenciam. Sem medo e com determinação, os irmãos tornam-se motivados a pregar, a observarem que o tempo que o apóstolo Paulo passa na prisão não os desmotivou. Olha que coisa interessante. Vou ler para vocês aqui o texto que mostra a motivação do apóstolo, mesmo estando na cadeia. Aqui no capítulo 1 de Filipenses, do versículo 12 até o 14, diz assim: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Isso quer dizer que, por meio da sua prisão, Paulo evangelizou praticamente toda a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do Império Romano. Olha que coisa interessante. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Oh, que coisa linda, né? Então, meus irmãos, o apóstolo não estava desmotivado naquelas cadeias. Ele mesmo escreveu aos romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus tem o controle da história. Tudo está na palma da sua mão. E Ele vai permitindo certas situações e controlando certas situações para a glória do seu nome. Estamos aqui na lição número 6 dessa revista, Filipenses. E na segunda divisão, a parte B diz, gerando oportunidades. Paulo está preso em Roma e não perde tempo na prisão. Ele faz da prisão uma oportunidade e escreve 4 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Durante o seu cativeiro, ele compõe essas 4 preciosas cartas, pois ele vê no tempo que tem disponível uma oportunidade para reflexão e avaliação da maneira como consolidar as igrejas que necessitavam muito do seu apoio. E essas cartas que Paulo escreveu eram chamadas de cartas cíclicas, porque elas tinham que circular nas igrejas. E então eles fizeram muitas cópias dessas cartas e elas então acabam se tornando mais tarde parte da Escritura Sagrada. Olha que coisa tremenda. Então, passa os seus dias e noites ocupado em escrever, externando seu cuidado com as igrejas. Afinal, Paulo considera que a palavra de Deus nunca poderia estar presa. Então, meus irmãos, ele busca essas oportunidades e ali naquela prisão escreve essas preciosas cartas. Investir tempo para solidificar, mantendo-se motivado, é a parte C da nossa lição. Paulo está preso em Roma e não perde tempo na prisão. Enquanto está preso, não se torna alguém deprimido e amargurado. Antes, pelo contrário, não só encoraja os crentes a se alegrarem no Senhor, como declara permanecer alegre e motivado. Ele impressiona aos seus leitores pela incapacidade que a cadeia tem de impedi-lo de fazer planos. Assevera que avança para as coisas que estão à sua frente e tem alvos a serem alcançados. Olha que coisa interessante. Porque ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, Paulo continuava motivado. Com organização e tempo, achava-se o segredo de fazer tudo e tudo bem feito. Para solidificar nossos empreendimentos, precisamos gastar tempo com a construção de caráter e um conjunto de habilidades nas pessoas que estão em nosso relacionamento, nosso ciclo de relacionamento, e das quais nós podemos extrair o futuro para aquilo que estamos fazendo no presente. Não interrompa esse processo diante dos obstáculos do caminho. Então, essa é uma mensagem para quem exerce liderança em vários níveis dentro da igreja. É isso. Nós estamos pensando aqui a respeito desse tema tão interessante da lição número 6, que fala a maturidade é solidificada pelo discipulado, né? Pelo acompanhamento que nós fazemos com pessoas dentro do reino de Deus, as quais Deus colocou do nosso lado para ensiná-las.
A terceira parte da nossa revista diz: precisamos investir disposição para solidificar. Disposição é a capacidade de sofrer enquanto trabalha no empreendimento. Estar pronto para o sacrifício de dormir pouco e trabalhar muito, mantendo-se animado e encorajado, mesmo diante das dificuldades e contrariedades encontradas no percurso. Deus ordenou a Josué o bom ânimo como condição essencial para prosperar no que tinha de fazer. Olha que coisa. Durante 25 anos, Paulo exerceu um ministério marcado por muita disposição para fazer e solidificar o que foi feito. Paulo viaja. O apóstolo investe 14 anos em viagens missionárias para evangelizar, plantar igrejas e solidificar as igrejas que foram plantadas. Passa inúmeros perigos durante os trajetos que fez em mares agitados, onde sofre por naufrágio e nas estradas sem o mínimo de infraestrutura para os transeuntes, além de provocar a ira de homens invejosos dentro e fora da igreja, a que a Bíblia chama de falsos irmãos. Nada o detém, porque está tomado por disposição. A disposição de fazer o trabalho que Jesus chamou ele para fazer. Jesus chamou eu e você para fazer esse mesmo trabalho. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a ordem que Jesus deu para os discípulos, que vale para nós também até hoje, porque a tarefa está inacabada. Não está terminada. Precisamos continuar, porque em Mateus 24, verso 14, Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, em todas as etnias, é a palavra grega, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Enquanto isso, nós temos que continuar com disposição de fazer o trabalho que Deus deu para nós. Paulo escreve cartas, além das viagens que ele fez, durante 14 anos investiu fazendo isso, plantando igrejas em muitos lugares. Ele também escreve cartas. Outros 8 anos de sua carreira ministerial são gastos em 4 aprisionamentos que passou em Filipos, Jerusalém, Roma e Éfeso. Das cadeias nasceram 4 epístolas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Todas tomadas por entusiasmo e encorajamento para a boa conduta cristã, em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias. As celas não têm o poder de barrar seu ministério, devido à disposição de atuar, e por isso faz da pena da escrita o seu púlpito. Que coisa impressionante, né? O legado que Paulo deixou, como Deus usou ele para escrever metade do Novo Testamento. E suas epístolas escreve ou explica o mistério do Evangelho. Então, a contribuição dada por ele através das cartas que escreveu. Meus irmãos, o terceiro e último ponto da nossa lição, da lição número 6, na página 16, fala: Paulo trabalha para se sustentar. Temos a informação bíblica de que Paulo trabalhava fazendo tendas para sustentar-se, tendo em vista que nem sempre as igrejas podiam apoiá-lo e que ele não desejava ser pesado aos irmãos. Lá em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 3. Mas em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala sobre o direito que ele tinha de receber ajuda financeira das igrejas, porque ele estava por toda parte fazendo a disseminação do evangelho, plantando igrejas. Mas nunca usou desse direito que tinha. As profissões se investiam de extraordinária importância na cultura judaica. Todos tinham que aprender algum ofício, alguma profissão. O pai tinha o dever de ensinar isso para o filho.
Por isso que Jesus era chamado de carpinteiro, porque o pai dele era carpinteiro e ensinou Jesus o ofício da carpintaria. E Paulo era fabricante de tendas, aquelas tendas usadas no deserto. Então, Paulo tem a disposição para trabalhar, a fim de também favorecer seu testemunho pessoal e inserção na sociedade judaica. Por isso que hoje tem aqueles missionários que são chamados de fabricantes de tendas, né? São missionários que vão para países fechados ao cristianismo e entram lá como profissionais, técnicos de futebol, médicos, contadores ou contabilistas, pedagogos e pedagogas, professores de inglês, por exemplo, e eles entram como enfermeiros, químicos, é verdade, mas o objetivo mesmo é evangelizar. Eles são chamados fabricantes de tendas. Pessoas acomodadas e preguiçosas não solidificam sua maturidade e não ajudam outros a fazê-lo. Cai bem, nesse momento de nosso estudo, fazermos menção do sábio conselho de Salomão para termos com as formigas e observarmos o comportamento disposto e disciplinado que possuem naquilo que se propõe a fazer. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, mostrando o trabalho diligente das formigas, que ajuntam durante o tempo do verão para depois consumirem no tempo do inverno. Elas não são preguiçosas. Bem, meus queridos, nós vamos finalizar aqui a nossa lição. Já são 8 horas e 31 minutos. Nós começamos às 19h30, portanto, 1 hora. Houve uma interrupção, né, por causa de um problema no aplicativo do Facebook, mas nós retomamos aqui. Vocês nos desculpem porque estamos aperfeiçoando o nosso trabalho, tá certo? Na conclusão, dizemos o seguinte: é necessário começar bem e essencial terminar bem. Do que adianta Paulo ter atendido a visão que indicava que o seu rumo era a Macedônia, se depois de gasto algum tempo lá, não tivessem mais tempo e disposição para produzir relacionamentos que viessem a solidificar o trabalho ali iniciado? Não é verdade? Muito esforço empreendido durante algum tempo da vida de muitas pessoas se perde depois de alguns anos. Por quê? Falta o entendimento de que um processo somente pode ter tido como concluído depois de bem solidificado. E isso leva muito tempo e implica entusiasmo, encorajamento contínuo, principalmente na preparação daqueles que darão continuidade ao que foi iniciado. Então fica essa lição para nós, tirada aqui da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 7. Então Deus usa eu para discipular outras pessoas, consolidá-las, encorajá-las, até que um dia elas serão, então, instrumento nas mãos de Deus para dar continuidade ao trabalho. Louvamos a Deus pela sua participação conosco, mesmo de maneira virtual, e na próxima semana, se Deus permitir, estaremos no templo. Não sabemos. Eu estou falando aqui profeticamente, né? Se Deus permitir, se as autoridades liberarem, então estaremos no templo para estudar a lição número 7. A maturidade produz bons relacionamentos. Isso não tenha dúvida, porque as pessoas sem maturidade é que não conseguem sair bem dos conflitos interpessoais. Até aqui no capítulo 4 de Filipenses, vou ler para os irmãos, no versículo 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs estavam se estranhando, lá da igreja de Filipos. A ti, fiel companheiro de jugo,
também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então eram pessoas que tinham ajudado o apóstolo Paulo na consolidação da obra. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha só, Paulo falando a respeito dessas duas irmãs que eram servas de Deus muito abençoadas, mas estavam se estranhando. Isso tudo é falta de maturidade. Sabia? Falta de maturidade. A pessoa começa a ter uma visão das coisas pelo viés da carne, da carnalidade. Mas nós demonstramos maturidade exatamente quando conseguimos contornar os conflitos interpessoais. Deus abençoe todos vocês. Vamos finalizar nossa aula de hoje orando ao Senhor e pedindo a bênção de Deus para a próxima reunião. Está certo? Não vou ver as suas perguntas agora, mas depois, com prazer, poderei respondê-las. Tá bom? Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos, Senhor. Obrigado porque conseguimos retomar a transmissão. Eu te agradeço pela perseverança do irmão diácono Pedro e o auxílio do nosso irmão presbítero Diego. Que o Senhor continue abençoando, Deus, esse trabalho e nós vamos aperfeiçoá-lo à medida que o tempo vai passando. Mas o nosso desejo, Senhor Deus, é que essas transmissões possam trazer edificação para aqueles que assistirem. Oramos, ó Deus, para que esse período de quarentena seja finalizado, esse vírus do coronavírus seja debelado, seja vencido pelo poder do nome de Jesus e nós possamos voltar à normalidade, Senhor, aqui no Brasil e também em outras nações da terra. Oramos nesse momento pelos irmãos da Itália, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá e em muitas outras nações, pedindo o teu socorro sobre eles, em nome de Jesus. Amém.